Glória a Deus. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus queridos, eu agradeço a Deus a oportunidade que ora Ele concede de estar ministrando a doce e preciosa palavra do Senhor. Quero agradecer pela vida dos nossos irmãos que têm estado à frente, pela vida do pastor Marcelo, pelo Celso e os demais irmãos, amigos, queridos, que têm nos ajudado, nos sustentado na oração e nos alimentado com uma boa amizade. E nós somos gratos a Deus por tudo que Ele tem feito. Eu vou pedir a gentileza que você abra a sua Bíblia comigo no livro de Atos, no capítulo 1. Nós vamos ler do verso 6 até o verso de número 8. Atos, capítulo 1, do verso 6 ao verso de número 8. Glória a Deus. Texto bastante conhecido dos irmãos. E a nossa oração para que eu não venha falar nada de mim mesmo, ou da minha própria carne ou experiência, mas que tão somente eu seja instrumento nas mãos do Senhor para ministrar uma palavra do trono da graça ao seu coração. Atos capítulo 1, versículos 6 a 8. Vamos deixar? Diz assim a doce e preciosa palavra do Senhor. Aqueles que se haviam reunido perguntaram-lhe: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? Ele lhes disse: Não vos importa saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até aos confins da terra. A gente poder entender o contexto um pouquinho, vamos até o 11. Depois que lhes disse isso, vendo eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, encobrindo-o a seus olhos. E estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto ele subia, de repente, junto deles se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi elevado ao céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Amém. Podeis assentar. Bendito seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus que nós estamos na casa do Senhor, para juntos louvarmos e agradecermos ao nome do Senhor maravilhoso. E eu faço minhas palavras do nosso irmão que falou acerca da nossa semana. E às vezes a gente tem uma semana tão difícil, tão ardida, tão dolorida, mas é uma bênção muito grande quando nós chegamos neste lugar e podemos sentir a doce presença do Espírito Santo, que consola, que nos ajuda a vencer todas as dificuldades. Meus queridos irmãos, esse texto maravilhoso, que é de conhecimento dos irmãos, que fala de uma poderosa promessa, a promessa do Espírito Santo, promessa que diz que receberemos poder sobre a nossa vida, ao descer sobre nós o Espírito Santo. E essa descida do Espírito Santo vai provocar, vai promover, vai estabelecer uma ação, e aquele que recebe o Espírito Santo passa a testemunhar aonde ele estiver, tanto em Jerusalém, como em Judeia, Samaria e os confins da terra. Mas eu quero nessa noite convidar os irmãos a refletir acerca de algo que nós vivenciamos todos os dias, que fala sobre a ansiedade e como a ansiedade mina a confiança. Como que a ansiedade muitas vezes nos atrapalha, porque a ansiedade nos leva a tomar decisões muitas vezes erradas, decisões das quais nós vamos
sofrer as consequências. A ansiedade nos faz gastar uma energia de vida através da sua manifestação. E esse texto vai nos falar acerca de como o Senhor lida com a nossa ansiedade. Nós vamos observar que no verso número 6, aqueles que andaram com Jesus estão curiosos, estão ansiosos e fazem uma pergunta para Jesus: vai ser agora? Vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? É agora que todas aquelas coisas que nós ouvimos ao longo do vosso ministério, estas coisas vão acontecer agora. É nessa hora. E muitas vezes, meus queridos irmãos, nós nos comportamos como esses discípulos, ansiosos. O que vai ser? O que vai acontecer? Muitas vezes nós estamos vivenciando desafios, questões, problemas, e esses problemas nos levam a ter dilemas. E quantas vezes a gente ficou pensando: e agora? Será que chegou ao fim? Será que com esta enfermidade a minha vida vai ter fim aqui? Eu vou ter o fim do meu tempo nesta terra? Será que esta crise sobre o meu casamento, será que isso vai destruir este relacionamento? Será que meu casamento dessa vez não vai conseguir resistir a esta dura prova? Quantas e quantas vezes nós ficamos pensativos no trabalho, pensando: meu Deus, o que vai ser? Eu digo para as crianças que assim: uma hora eu estou rico, outra hora eu estou pobre. Dia 5, manda mensagem para mim: estou rico. Dia 6, eu mando mensagem para mim: estou pobre. E a gente fica ansioso. O que vai acontecer? Meu Deus, o que há de acontecer? E aí, na nossa trajetória, a gente vai tendo a oportunidade de experimentar as manifestações diferentes de Deus. Momento em que o Senhor se mostra na nossa vida como Jeová Jiré, Deus provedor. Momentos em que o Senhor se transforma em Jeová Shammah. O Senhor é o que nos cura. Momentos da nossa vida em que somos apresentados a Jeová em si. O Senhor é a nossa bandeira. E aquela guerra você não vai pelejar. Deus vai ser com você. Mas até chegar aquele momento que você ficou pensando: e agora? O que eu vou fazer? E essa foi a pergunta dos discípulos: e agora, Senhor? Quanto tempo a gente vai ter que esperar? Ter que fazer os planos? O que eu vou ter que fazer? E qual foi a resposta de Jesus aos seus discípulos? Jesus vai dizer assim: não vos compete saber os tempos ou as épocas que o Pai determinou pelo seu próprio poder. É impressionante como Jesus é esse amigo que, quando é para brincar, ele brinca com a gente. A gente vai ver Jesus brincando ao longo do seu ministério com os discípulos. Tem hora que ele puxa a orelha. E aqui Jesus é muito direto. Se for para você saber, Ele vai te revelar, Ele vai te mostrar, Ele vai te declarar. Aleluia. Nas palavras de Deus está escrito em Deuteronômio 29. As coisas encobertas pertencem a Deus. O papel do teólogo, daquele que estuda a palavra de Deus, que estuda a pessoa de Deus, o papel dele é manter aquilo que é mistério
como um mistério. Os irmãos conseguem entender? O teólogo tem uma missão. Aquilo que é mistério precisa permanecer como mistério. Se Deus não falou, eu não tenho que ficar especulando, eu não tenho que ficar achando, eu não tenho que ficar imaginando, e a gente vê muito disso. Alguém diz assim, eu acho. Aí vai falar alguma coisa. Eu acho. E muitas vezes, meus irmãos, o eu acho, a gente guarda para nós. Porque existem coisas que Deus definiu e Ele não falou. E se Ele não falou, é porque tem um motivo. Se Ele não disse, é porque tem um motivo. E nós precisamos aprender que existem assuntos que não são da nossa competência. O que nós vamos observar, meus queridos irmãos, é que esta ansiedade por querer saber algo que não está debaixo da nossa competência, algo que não está sobre a nossa responsabilidade, que a gente não deve saber, a gente quer saber. Uma vez eu estava entrando na igreja, lá onde eu pastoreava no Rio de Janeiro, e uma senhorinha me parou, eu estava abrindo a porta da igreja, ela me parou e falou assim, cara, aqui na igreja vocês fazem oração? Eu falei assim, fazemos oração aqui. Aí ela falou assim, porque eu estou querendo saber como é que está a minha vida, eu quero saber o que vai acontecer, tem uma luta, uma dificuldade. Assim, na realidade o que ela queria era que alguém revelasse para ela, né? Mas é futuro. Então vamos revelar o futuro. Então não compreendeu qual que é o papel da oração, qual que é a função da oração, né? E muita gente vive assim. Muita gente vive como que estivesse esperando e que sempre Deus viesse a falar o que a pessoa tem que fazer, o que a pessoa tem que sentir, o que a pessoa tem que sentar, tem que pensar. E vivermos a vida cristã não é isso. Deus não criou robô. Deus criou pessoas. E Deus nos deu a capacidade de raciocínio. Para quê? Para que nós viéssemos a interagir com Deus. Deus fala conosco. Deus fala conosco de N formas. Deus fala conosco no silêncio, Deus fala conosco no louvor, Deus fala conosco usando o mensageiro, Deus fala conosco usando o profeta. Deus fala conosco usando os sonhos, Deus fala conosco através de visões. Deus fala conosco de diversas formas. Mas muitas vezes o que as pessoas querem é o atalho, porque eu quero saber como é que está a minha vida, porque as coisas estão meio esquisitas. O que essa ansiedade provoca em nós? Primeiro, preocupação excessiva. A ansiedade promove preocupação excessiva. E o que é esta preocupação? É quando a gente gasta energia vital por uma coisa que não existe. Não tem como preocupar. Estou preocupado. O Celso saiu, eu não sei se ele chegou, estou aqui preocupado. O Celso já foi, já voltou, já trouxe pão, já está tomando café na casa dele, e está aqui a pessoa preocupada. Estou preocupado com uma coisa que ainda não aconteceu. E que muitas vezes, irmãos, as nossas preocupações são situações que não vão acontecer. Um exemplo, aquelas senhoras que foram até o túmulo de Jesus para preparar o corpo de Jesus, para continuar aquele processo de embalsamento do corpo de Jesus. E quando elas estão no caminho, elas estão se perguntando: quem nos removerá a pedra? Tem uma pedra. Foi rolada uma pedra grande. E existiam coisas também que elas não sabiam, que além da pedra tinha um selo romano. E além do selo romano, haviam 16 soldados romanos guardando o túmulo de Jesus. E elas pensando assim: quem nos removerá a pedra? Quando elas chegaram, a pedra já estava removida. Essa preocupação que você está tendo, muitas vezes não vai acontecer. Por quê? Porque Deus já foi na frente e já removeu a pedra que você está preocupado. Estou preocupado.
Você está gastando energia, porque ninguém consegue fazer nada pela sua mera preocupação. Irmãos, a gente não consegue produzir nada preocupado. Apenas a preocupação não faz nada. Não. A palavra de Deus tem um texto que às vezes as pessoas não entendem, que Jesus fala o seguinte: você não consegue mudar a cor do seu cabelo por causa da sua preocupação. Porque a preocupação não gera nada. O que ela gera? Cansaço. Ela gera fadiga. Ela gera perda de paz. A pessoa perde a paz. Porque ela está pensando em uma coisa que não existe, que não vem a existir, que não vai acontecer, mas ela está aqui preocupada. Tem uma figura, através de uma escultura, chama o Atlas, que é um camarada segurando o planeta. E às vezes, irmãos, a gente quer segurar o planeta, segurar o problema de todo mundo, querer resolver o problema de todo mundo. E a gente simplesmente não vai conseguir. Então há uma perda de paz. Há o quê? Uma insegurança. Começa a ficar inseguro. Mas será que vai dar certo? Será que não vai dar? O que vai acontecer? Essa preocupação, ela promove uma falta de esperança. As pessoas começam a dizer assim: não vai me dar, não vai me dar. E esse mês vai ser prova de novo, vai ser difícil. E fulano vai ser assim, e fulano vai ser assado. E vai acontecer isso. E aí o que vai acontecendo? A gente vai perdendo o ânimo, perdendo a força, perdendo a disposição. E isso é muito preocupante. E aí, meus queridos irmãos, o que isso promove? Primeiro, essa preocupação limita a nossa ação. Porque a gente fica igual os discípulos aqui. Jesus dá essa orientação, aí daqui a pouco Jesus sobe, aí eles estão aqui olhando, subindo. Aí daqui a pouco, eu acho tão bonito esse texto que fala assim: uma nuvem o recebeu. A nuvem recebeu a Deus. A nuvem não escondeu. A nuvem não fez Jesus desaparecer. A nuvem recebeu. O que é a nuvem, irmãos? Manifestação da glória de Deus. A glória de Deus recebeu. Você lembra quando o Salomão estava lá no templo e os sacerdotes orando e fazendo muitos sacrifícios, e eles cantando a uma só voz, dizendo assim: porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Eles tocavam símbolos, era um barulho bonito, era instrumento, e de repente o que acontece? A glória do Senhor enche o templo de forma que eles não conseguiam ficar de pé. A glória do Senhor tomou o lugar. Semelhante quando aconteceu com Moisés, quando Moisés estava falando com Deus, cada vez que Deus falava, aparecia um trovão e a nuvem desce sobre aquele monte. Era o que? A manifestação da glória de Deus. Eles estão olhando para cima e de repente uma nuvem recebe a Jesus. Jesus é recebido nos altos e eles estão aqui olhando para cima. E fica olhando. Aí Jesus sumiu, né? Ele está olhando. Aí daqui a pouco aparecem 2 anjos para assim: meus galileus, por que vocês estão olhando para cima? Aquele que vocês viram subir, ele vai retornar. Em breve ele vai voltar. E eles voltam alegres, animados. Porque muitas das vezes essa preocupação faz a gente ficar olhando para cima. Em Eclesiastes 11:4 diz que se você ficar olhando para o céu, olhando para o vento, você nunca vai ser mesmo. Você vai olhar e falar assim: hoje não pode ir. E por isso tenho esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Então o que eu faço para tirar essa memória? Aquilo que me dá esperança. E aonde, pastor, eu vou encontrar essa esperança? Aonde eu vou encontrar esperança? Eu vou encontrar esperança na palavra do Senhor, nas promessas de Deus, que estão registradas nesse livro. Eu vou trazer a minha memória, e eu vou trazer a memória e vou dizer: o Senhor vai me ajudar.
Ele diz na palavra dele que até a consumação dos séculos Ele está comigo. Ele vai dizer: Ele é o meu pastor, nada me faltará. Ele deitar me faz em verdes pastos, Ele me guia mansamente às águas tranquilas. O Senhor é comigo. A palavra de Deus vem, aí você fala: o que eu vou fazer agora? 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Mas tem alguém que está meio desviado na minha casa. Aí você começa a declarar: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Declare a palavra, porque quando você declara a palavra se materializa. Quando você chama Deus, Deus vem na sua casa. Quando você fala da palavra, quando você declama a palavra, quando você exalta a palavra se faz presente na sua vida. Aleluia. Que coisa triste, irmãos, são aqueles irmãos que, por falta de conhecimento, ficam dando glória para o diabo, fica dando glória para o inimigo. Aí acontece uma coisa, foi o inimigo. Aí sabe o que acontece? Nem era o inimigo, mas agora ele vai aparecer. Você acha que fui eu? Então eu vou lá. Aí você está chamando o inimigo para ficar na tua casa. Aí isso é inimigo. Isso é inimigo. Irmãos, o inimigo não merece a glória de nada. A Deus toda a honra, toda a glória. Aleluia. Aconteceu um negócio bom, você fala glória a Deus. Aconteceu um negócio ruim, você fala glória a Deus. Aconteceu um negócio ruim, pastor, como é que é isso? Você vai ouvir Jó dizendo assim: receberíamos o bem de Deus e não o mal? Quer dizer que é só coisa boa? Não. Se vem coisa ruim, mas a Ele toda a honra e toda a glória. Aleluia. Veio algo que eu não gostei, a Ele toda a honra e toda a glória. E por quê? Porque eu quero Deus na minha vida, eu não quero inimigo, não. Eu não quero que o inimigo fique andando na minha casa, não. Eu quero o quê? Eu quero Deus. Então eu vou chamar Deus, eu vou glorificar a Deus, eu vou falar em alta voz a palavra de Deus, eu vou chamar Deus para entrar na minha casa, na minha vida, no meu coração, na minha mente, na minha família, no meu trabalho. Eu vou chamar Deus para estar comigo. Então, em primeiro lugar, quando a ansiedade bate o coração, o que a gente tem que fazer? Combate com a palavra de Deus que traz esperança. É a primeira coisa que nós temos que fazer. Confiar nas misericórdias do Senhor. Que é quando Deus não nos trata como a gente merece. É quando Deus não nos dá o que a gente merece. Isso é o quê? A misericórdia. E tem gente, irmãos, que acha que Deus é um Deus que está com a cinta na mão e está olhando para você. E se você for para o lado, ele dá uma cintada e bate. Não. Esse não é o Deus que nós servimos. O Deus que nós servimos é o Deus que vai nos disciplinar, mas estará conosco todos os dias. Aleluia. É o Deus que nunca vai aceitar as coisas erradas que a gente faz, mas antes Ele irá nos corrigir, como um bom pai corrige a um filho. Nós temos um Pai que é o nosso Deus, e foi assim que Jesus ensinou a gente a orar: Pai nosso que estás nos céus. Não é meu pai. Não cuidado. Né? É meu pai, não é do Neymar. Meu pai. A Bíblia não fala meu pai. Ele diz Pai nosso. Sabe o que ela está declarando? Somos parte da família de Deus. Eu, você, meu irmão, minha irmã, nós somos chamados para fazer parte da família de Deus. Nós temos esse Pai amoroso e que nos trata com misericórdia. 1 Pedro 5,7 diz algo que nós devemos fazer: e lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Ele não cuidou e nem cuidará. Ele tem cuidado. E quando você está dormindo, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Quando você levanta, os olhos do Senhor estão sobre a sua vida. Se você parar para pensar, cada vez que o seu pulmão faz um movimento para entrar no ar e para sair do ar, é uma manifestação da misericórdia de Deus. Cada vez que esse coração vai batendo, e ele vai batendo, cada vez
esse bumbo do coração está falando da misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. É a misericórdia de Deus. Todos os dias da vida. Enquanto você está pensando em Deus, Deus tem misericórdia de você. Quando você não está pensando nele, Ele tem misericórdia de você. E o tempo todo, enquanto viver, Deus está tendo misericórdia de nós. Ele cuida de nós. Ele cuida da sua vida, Ele cuida da minha vida. E é isso que nós temos que fazer. E não apenas ficar olhando para cima. Então, meus queridos irmãos, quais são as ações que dependem exclusivamente de nós, para que nós possamos deixar de lado toda essa ansiedade, deixar de lado todo esse excesso de futuro, e que muitas vezes não vai se tornar verdade, não vai se tornar realidade. Em primeiro lugar, nós precisamos aprender a lançar sobre ele a nossa ansiedade em oração. E oração, meus queridos irmãos, é algo que as pessoas não entendem muito bem o que é oração. Porque as pessoas acham que orar é falar com Deus. E as pessoas se esquecem que antes de você falar, Deus já sabe o que você vai falar. Você sabia que Deus não precisa da gente para saber alguma coisa? Toda pergunta que Deus faz para a gente, a resposta não é benefício dele. Porque Ele já sabe. Ele sabe de todas as coisas. Mas nós precisamos entender que a oração, ela é a representação do nosso coração diante de Deus. A gente, irmãos, não ora por amenidades. Eu nunca vi ninguém orar por amenidade. Orar assim, Senhor, cuida dessa situação. Uma situação que a pessoa simplesmente não tem nenhum tipo de atenção. Jesus, abençoa aqui a unha está encravada, Senhor, desentrava. A gente, irmão, só ora por situação difícil, situação complicada. E é tão interessante porque às vezes acontece algo com a gente que a gente não ora. Mas se acontecer algo com uma pessoa que a gente ama, se acontecer algo com meu filho, com a minha filha, com a minha mãe ou com a minha sogra, com meu pai ou com meu sogro, quando acontece uma coisa com essas pessoas, eu já fico assim, meu Deus, eu tenho misericórdia. Senhor! A gente estava no Rio de Janeiro e os meus 3 filhos pegaram rotavírus. Os 3. Primeiro foi assim, primeiro foi um. Aí a gente foi no hospital, ele não conseguia, a minha filha que não conseguia ficar com remédio, tinha que ficar no soro, aí ela ficou internada. Aí quando eu deixei alguém lá com ela, quando eu voltei de casa, mais um e levei de novo. Aí daqui a pouco o terceiro, ficou os 3 internados, e foi uma situação muito difícil. A gente ficou conhecido no hospital com a família que estava lá. Conseguimos colocar as 2 meninas juntos, e o menino ele não tinha nem um ano, tinha questão de meses, ficou em outro. E aquela situação difícil, aquela situação complicada. E aí nessas horas, irmãos, nessas horas difíceis, aí a gente sente aquela coceira no joelho. Mas você fala, Jesus, eu não vou dar conta não. E aí a gente é levado a orar. Mas por que a gente deixa chegar nesse ponto? Por que a gente não ora antes? E muitas vezes o Senhor nos cobra esta lição. Que a gente precisa, se a gente orasse antes, não precisa viver aquela situação. Mas o principal que a gente precisa entender acerca da oração é que a oração, ele é um mecanismo da amizade com Deus. Quando a gente, como que a gente considera uma pessoa que é um amigo? Amigo, o que é amigo? É aquela pessoa que a gente gasta tempo, que está junto, que tem aquela intimidade, que abre o coração. Amigo é aquela pessoa que gasta tempo. Porque existem certas amizades, irmãos, que a gente liga para a pessoa, a gente fala com a pessoa, a gente quer ficar tempo com aquela pessoa. E às vezes a gente fica um tempo e tem que ir embora e fala, meu Deus do céu, foi
gente vai ter que ir embora. Vamos marcar outro dia para a gente estar junto, porque isso é amizade. A gente gosta de passar um tempo com essa pessoa. A oração é a mesma coisa. Quanto mais tempo eu passo em oração, mais amizade eu tenho com Deus. Mais amizade eu tenho com Deus. E a minha conversa com Ele vai se estreitando. Vai se estreitando. Então, o começo da oração, né, aqueles que oram assim, amado Deus, genuflexos estamos ante a tua presença. Genuflexos é ajoelhar. Você precisa disso. Tem gente que muda a voz, Celso, para orar. Assim, não, vamos orar. Amado Deus, seja. Você está mudando a voz para falar com Deus? E aí tem aqueles assuntos, né? A pessoa faz aqueles assuntos. Agora, quando a gente vai ter aquela amizade com Deus, a gente começa a falar de coisas que a gente não fala para ninguém. E a gente começa a falar coisas como Jeremias falou para Deus, dizendo assim: tu me enganaste e eu fui enganado. Jeremias orando para Deus, dizendo: o Senhor me enganou. Olha o nível de intimidade do profeta. Olha como que o profeta se refere a Deus e fala: que isso, rapaz? Você é doido falar isso para Deus? O Senhor me enganou. Moisés falava para Deus assim: se o Senhor quiser levar esse povo, pode indicar meu nome. Abraão foi chamado o quê? Amigo de Deus, porque ele passava aquele tempo com Deus. E todas as pessoas que tiveram esse contato com Abraão também tiveram esse relacionamento com Deus. Até Eliezer, que era o servo de Abraão, foi um nome de oração. Você me ajuda aqui, eu preciso de levar uma esposa para o filho do meu patrão. Me ajuda, Senhor. Eliezer foi tocado pela vida de fé de Abraão. Oração, irmãos, é amizade. Segundo, uma ação que depende de nós para tirar essa ansiedade é o estudo da palavra de Deus. Estudar a palavra de Deus. Não apenas, né, pegar um texto isolado, mas a gente olhar aquele texto, estudar a palavra, fazer parte de grupos de estudo, estar na casa de Deus, fazer parte da escola bíblica dominical, estudar a palavra do Senhor, conhecer a palavra do Senhor. A palavra de Deus diz que o meu povo é destruído porque lhe falta conhecimento. E nós devemos conhecer e permanecer conhecendo o Senhor. É o que nós temos que fazer, um estudo. Porque esse estudo vai nos levar à obediência. Por que, irmãos, que tem tanta gente perguntando se uma coisa é pecado ou se outra coisa é pecado? Eu acho que o Celso dele já passou por isso, né? Alguém que fala assim: pastor, tatuagem é pecado? Aí dele fala assim: meu filho, é pecado. Aí vem para o Celso: pastor, tatuagem é pecado? Aí o Celso fala: não, meu filho, é pecado. Aí fala com o outro: não é pecado. Fala: então tá bom, então não é pecado. Todo mundo fala que é pecado, mas quando um fala que não é, pronto. Que nem o médico falou: tem que fazer exercício. Aí o médico falou: tem que fazer exercício. Aí chegou um médico que fala assim: não é para você fazer exercício, esse está certo. O médico falou que não é para fazer exercício. Ele me orientou, todo mundo falou que era para fazer. Há um que disse que não era para fazer, mas esse está certo. Será que às vezes a gente não é assim? Será que às vezes a gente não tem essa atitude diante de Deus? E a gente fica assim: é pecado, não é pecado? É pecado, não é pecado? Melhor jeito, irmãos, vai para a palavra do Senhor, porque a palavra de Deus vai ministrar o teu coração. E não vai ser um pastor, não vai ser alguém, vai ser o próprio Espírito Santo ensinando a você a palavra, dizendo: isso aqui é pecado, isso aqui não é pecado, isso aqui você deve fazer, isso aqui você não deve fazer. Porque o Senhor, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. E a unção que nós temos da parte do Senhor, ela nos ensina a palavra. Não é que a gente não precise, não é que a gente não seja ministrado, mas o Senhor fala conosco através da palavra. Então o estudo, a obediência. E em último lugar, meus queridos irmãos, é a confiança. A confiança vai nos dar paz, tranquilidade. É a confiança no Senhor. É isso que nós precisamos compreender, meus queridos irmãos. Que a solução para a nossa ansiedade é confiar nas promessas do Eterno. Confiar nas promessas de Jesus. Confiar
nas promessas confirmadas pelo Espírito Santo. Confiar na promessa do Pai. Isto é o que vai te trazer paz. Isto é o que vai te trazer tranquilidade. Isso é o que vai fazer com que você consiga andar, se movimentar sem essa ansiedade. É você confiar que Deus tem o melhor para a minha vida e para a sua vida. É você confiar na promessa de Deus que diz: todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas boas e as coisas ruins concorrem para o bem. Vai ser bênção para a sua vida, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Há uma promessa do Senhor sobre a nossa vida, e sobre esta promessa nós precisamos nos agarrar. É a promessa de que Jesus voltará para buscar a sua igreja. Irmão, Jesus vai voltar, e mais do que nunca os sinais estão aí, patentes para quem quiser ver e para quem quiser saber. Jesus está voltando. E o que nós vamos fazer? Nós vamos se esconder? Nós vamos para um bunker? A gente vai sumir? Não! Nós vamos pregar o Evangelho a tempo e fora de tempo. Nós vamos discipular, nós vamos batizar, nós vamos evangelizar, nós vamos falar de Jesus, nós vamos cantar enquanto tiver força no nosso pulmão. Nós vamos trabalhar para Jesus até que esta promessa se cumpra na minha vida, na sua vida e na vida da igreja. Porque essa é a promessa. A promessa não é para viver bem. A promessa não é para se dar bem nessa vida e na outra vida, não. A promessa é a promessa do poder do Espírito Santo, que nos capacita a testemunhar da palavra de Deus, a sermos cartas vivas. E quem vai ler esta carta é o mundo que lê a carta, é o mundo que lê a minha vida e que lê a sua vida e que sabe que há um Deus do céu que enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aleluia. Tanta ansiedade por aí, porque as pessoas querem viver bem e ninguém, meus queridos irmãos, e eu estou generalizando, e as pessoas não querem saber de Jesus, não querem saber da obra do Senhor, querem viver bem. Quanta gente que quer a bênção. Eu quero a bênção, mas não quer o Deus da bênção. Quer a bênção de Deus. Eu quero a cura, mas obedecer a palavra, isso eu não quero. Eu quero a benesse, mas não quero passar pelo processo. Meus queridos irmãos, a palavra de Deus há de nos mostrar que o caminho para que nós venhamos a vencer a ansiedade é a confiança no Senhor. Nessa noite, saia daqui confiando na palavra de Deus, confiando naquilo que Deus falou com você, confiando naquilo que Deus falou no seu coração. Não fique mais preocupado se vai acontecer ou se não vai acontecer, mas olha para este problema, olha para essa dificuldade e fala assim: dificuldade, eu sirvo a um Deus dos céus que é maior do que toda dificuldade que eu posso ver. Ele é maior do que tudo que pode acontecer. Eu vou te mostrar que esse Deus não me desamparará. Deus não me desamparará. Ele está comigo. Ele está comigo em todos os momentos de dificuldades. Deus está comigo. Quem confia na promessa não tem medo de ser ferido, porque sabe que o Senhor está conosco. Meus queridos irmãos, confia no Senhor, confia no Eterno, confia neste Pai amoroso que está cuidando de você. Aleluia. Fica com esta promessa. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Servimos a um Deus que anda adiante, que anda na nossa retaguarda,
que anda ao nosso lado, que anda sobre nós. Deus anda sobre nós. Eu vou concluir esta mensagem falando acerca da experiência que Davi teve com Deus. Uma experiência que ele ora ao Senhor e fala: Senhor, o que é que eu devo fazer? Aí Deus fala assim: você vai ficar aqui nessa posição, você vai ficar quieto, e de repente você vai me ouvir andar por sobre as amoreiras, e quando você me ouvir andar, você vai saber que a vitória já está nas suas mãos. Fica, meu querido irmão, nessa dispensação do Senhor e aguarde o som do passo do Eterno sobre as amoreiras. Espera a hora certa, Ele vai andar e vai te mostrar o que você precisa saber, o que você precisa fazer. Ah, pastor, por que eu vou fazer isso? Porque nós confiamos em Deus, a nossa confiança está firmada nele. Ele é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. A Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Seja confiante que Deus está aqui nessa noite. Ah, pastor, mas é um culto tão pequeno. Deus está aqui nessa noite. Mas é numa sala do quarto andar. Deus está aqui nessa noite. Mas o som não está muito bom. Mas Deus está aqui nessa noite. E Ele está olhando para a tua vida e dizendo: confia, 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 porque a vitória é minha. E o nome do Senhor há de ser glorificado na sua e na minha vida. E eu agradeço essa oportunidade em nome santo de Jesus. Amém. Glórias a Deus.